A paz do Senhor para os irmãos. Amém, a paz. A paz do Senhor. Boa tarde a todos. É um grande prazer mais uma vez estar aqui, pastora Rita. Obrigada pela confiança, tá? Eu aprendi desde criança que quem dá honra, honra. Então, eu quero honrar a vida da irmã, da pastora, de todos que estão aqui nesta tarde, porque nós sabemos que muitos deixou até algo para fazer e para estar aqui, recebendo, como a irmã mesmo diz, uma porção do pãozinho quentinho do céu. E hoje o pãozinho, além de quentinho do céu, ele é mineiro. Aleluia. Né? Um pãozinho de queijo. E eu vou adorar a Deus a pedido da nossa irmã, e depois eu dou continuidade à mensagem, ok? Amém. Quem souber pode cantar junto comigo. Glória a Deus. Lá vem ele, bem distante em meio à multidão, é ele. Vou ficar aqui e esperar por ele, pois eu sei que ele pode me ajudar. Lá vem ele, com olhar de compaixão, eu sei que é ele. Todos param para ouvir os conselhos dele. No seu rosto eu posso ver o que é amar. Lá vem ele, é a chance que eu preciso, tenho que clamar. Eu estou em frente ao tanque, mas não posso entrar. Quando a água é agitada, entra outro em meu lugar. Lá vem ele. Sinto que é hoje o dia que eu vou andar. Esta cama que me prende, hoje eu vou deixar. Lá vem ele pra me fazer levantar. Jesus então lhe perguntou. Ele então respondeu: Senhor, é o que eu mais quero. Estou há 38 anos nesta cama, meu Senhor, por um milagre eu espero. Jesus então lhe ordenou com autoridade: levanta, toma a tua cama e anda. Naquele instante a sua vida então mudou. Ele o fez recomeçar. Eu não sei há quanto tempo você ora, você chora em frente ao tanque a esperar. Mas hoje é seu dia, Jesus Cristo está aqui neste lugar. Receba a tua vitória, irmão, chegou a hora de cantar. Sua luta já está chegando ao fim, eu posso ver sua vitória. Ninguém pode impedir. De hoje em diante a sua vida vai mudar. Chegou a hora de se levantar. Hoje é mais um dia de recomeço, irmãos. Hoje é mais um dia de se levantar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus então lhe ordenou com autoridade: Levanta, toma a tua cama e anda. naquele instante a sua vida então mudou. Ele o fez recomeçar. Eu não sei há quanto tempo você ora, você chora em frente ao tanque a esperar. Mas hoje é seu dia, Jesus Cristo está aqui neste lugar. Receba a tua vitória, irmão. Chegou a hora de cantar. Sua luta já está chegando ao fim. Eu posso ver sua vitória. Ninguém pode impedir. De hoje em diante a sua vida vai mudar. Chegou a hora de se levantar. De hoje em diante a sua vida vai mudar. Chegou a hora de se levantar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje não somente é mais um dia de nos levantarmos na presença do Senhor. Este hino, ele só dá o início à palavra que o Senhor me deu desde quinta-feira, né, irmã Rita? Foi uma Verdade. coisa bem bacana, que está em João 5. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, se estiver de posse delas. João 5:1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Irmãos, aí me chamou a atenção a palavra que estava escrito assim, em hebreus Betesda. E eu fui pesquisar. Qual é o significado deste nome Betesda? O nome Betesda, irmãos, ele significa Bet, que é casa, e Esda, misericórdia, bondade, benignidade. Essa era a casa, né? O significado de Betesda. Se a gente continuar aí, a gente já fica a tarde toda falando, né? Casa da misericórdia. Nós vamos continuar. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando por um movimento das águas. Portanto, um anjo descia de certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos enfermos. E Jesus, vendo este deitado, e sendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que me coloque nesta água. Quando a água é agitada, entra outro em meu lugar. Em outras versões está escrito assim: desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado. Não te é lícito levar sua cama. Irmãos, o Senhor me chamou muita atenção sobre essa parte da Bíblia. Quando eu li ela a primeira vez, eu parei só na parte onde o enfermo respondia para Jesus. Porque quando o enfermo respondia para Jesus, imediatamente nós entendemos que é uma reclamação, né? E a Bíblia deixa bem clara
quando fala a história de que ali era como se fosse um comércio aquele lugar. Aquele lugar, pessoas passavam ali. Aquele poço era nada mais, nada menos de uma reserva de água, né? E viam pessoas de vários lugares ali, a Bíblia já fala, várias pessoas com várias enfermidades, com necessidade de uma cura. Mas aquele homem me chamou a atenção porque estava ali há mais tempo, 38 anos. Irmãos, talvez se há alguma situação da minha vida, talvez 1 hora eu desistiria dela. Talvez 1 minuto eu desistiria dela, porque acharia que não teria condição para mim, mas aquele homem, ele persistiu por 38 anos. E quando eu li a primeira vez, imediatamente veio na minha mente assim, esse homem está murmurando. Por que esse homem está murmurando? Jesus, ele entrou ali, ele estava indo para uma festa, né? E aquele homem perto daquele poço, que o significado dele é casa de misericórdia, com tantas pessoas passando ali, e ninguém fazia nada. Talvez algumas pessoas até apontando aquele homem naquela condição ali, deitado naquele lugar. Talvez família, não sei, porque a Bíblia não fala que ele tinha família, fala que ele estava sozinho. Talvez no início, algumas pessoas vão estar com a gente. É onde a caminhada com Deus nós precisamos ter maturidade, porque nem todo mundo que começa com a gente termina. Nem todo mundo que inicia um processo com a gente finaliza ele, né? E aquele homem ficou ali 38 anos. Então, quando eu vi essa palavra e eu entendi imediatamente, murmuração, veio na minha mente isso. E eu fiquei pensando, e foi onde o Senhor me levou a pesquisar sobre. Naquele tempo, em 1888, irmãs, eu pesquisei, falando que houve uma escavação naquele poço. E aquele poço, havia, no eles escavarem, havia marcas de que realmente uma força sobrenatural existia naquele lugar. Mas alguns estudiosos dizem que aquilo era lenda, e que as pessoas entravam ali naquele poço e saíam sem cura nenhuma. Mas certo é que alguns estudiosos também, em relação às escavações, diziam que havia uma marca de algo sobrenatural sobre aquelas águas. Então, mesmo quem não acreditava, que poderia achar que aquilo era uma lenda, que poderia ser uma crendice daquele homem esperando 38 anos, tinha que acreditar que tinha uma força ali. E nós, como servos de Deus, sabemos qual era a força que estava ali. Que era a força do Espírito Santo de Deus, do anjo do Senhor, movimentando aquelas águas. Jesus não disse que ele é a água viva? Ele não falou para Samaria? A água que eu tenho, que eu te desse, você beber, não terá mais sede? Não é isso? Mas aquele homem estava ali. E o Senhor me levou a essa situação, irmãos. Que ele estava ali, 38 anos, sol, chuva, calor, tudo. Provavelmente pessoas rindo dele na situação que ele estava, pessoas desacreditando daquela situação que aquele homem estava. E aquele homem foi, de certa forma, criando uma amargura. Porque quando Jesus perguntou para ele o que queres que eu te faça, imediatamente ele falou assim, não tem ninguém que me ajuda. Ele estava enfadado. Ele precisava falar. E a gente vê assim que Jesus, ele gosta de dialogar com a gente. Ele é pai, mas ele é nosso irmão, ele é nosso amigo. Então, para Jesus eu posso falar, mesmo que da primeira vez, quando eu estou muito machucada, vai sair como um ar de murmuração, mas automaticamente Jesus, quando ele chega perto da gente, nada do que eu venha falar vai mudar a posição que ele tem a meu respeito. Nada do que eu falo vai mudar o que Jesus veio para fazer para mim. Mas eu preciso desprender daquilo que me prende, que era o caso daquele homem, no chão, deitado. O que estava prendendo ele ali? O que estava prendendo ele ali?
A Bíblia fala que era algo físico, né? Mas nós sabemos que doença da alma também vai para o físico. Doença da alma também dá vários problemas de saúde. E outra coisa, irmãos, a situação daquele homem, eu vendo como eu pensei que ele estava murmurando, eu vi de um lado de fora. É muito fácil eu olhar a vida da pessoa de fora e sem saber a história que ele tem, porque ele era muito tempo. Vida com Deus exige muito tempo de caminhada. E nesse muito tempo de caminhada, existe muita renúncia, existe muito levante, existe muita pessoa que vai apontar o dedo para a gente e vai falar algo que vai magoar a gente. Mas Jesus, ele quer conversar com a gente. Jesus, ele quer chamar, ele quer uma reflexão. Eu entendo assim, que quando Jesus te pergunta algo, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe qual vai ser a sua resposta. Mas ele quer uma reflexão. E aquela reflexão daquele homem, quando ele reclamou daquela, ele falou daquela forma, ele estava se libertando daquilo que o prendia. Irmãos, quantos de nós estamos devendo perdão a alguém há muito tempo e por esse motivo a nossa vida está extasiada e nada acontece? As pessoas estão sendo abençoadas, às vezes, do nosso lado, e a gente está parado e nada acontece. Às vezes é falta de perdão. E eu entendo, lendo a Bíblia, que o perdão é para quem pede, não é para quem recebe. Tanto que Jesus falou com ele, vai e não peques mais. Por que Jesus falou com ele? Porque ele precisava liberar um perdão interno, que era coisa dele, para ele poder levantar através da fé que ele teve ali naquele momento. Ele se perdoou, porque ele imediatamente ele jogou o que ele precisava falar, ele falou o que era necessário falar, porque ele precisava, senão ele ia explodir. Gente, eu tive uma situação na minha vida, há uns anos atrás, de todas as formas eu era coagida, de todas as formas, e era insuportável. Se eu chegasse perto de um amigo e falasse, as pessoas entendiam que eu estava murmurando, mas não, eu estava pedindo socorro. E nós vimos pessoas pedindo socorro e não nos estendemos a mão, como Jesus fez ali. 2 exemplos muito interessantes que eu vejo ali. É daquele homem que persistiu 38 anos por aquilo que ele acreditava que ele ia receber um dia, independente do que fosse, ele iria receber. Porque ele persistiu. Talvez em algum momento ele quis desistir, mas ele não, ele foi. E ele se machucou ao longo daquele tempo. Ele machucou, mas ele foi o suficiente maduro para quando Jesus chegar perto dele, ele não virá falar para Jesus de imediatamente, igual nós aprendemos no trabalho, né? No meu trabalho, eu aprendo que a gente tem que dar a resposta assertiva. Nós não podemos virar para um paciente e falar, vou olhar, Não, a gente não pode. Eu não posso mostrar para um paciente a minha fragilidade dentro da situação que ele está vivendo. Eu tenho que ter uma palavra assertiva para aquele paciente. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus eu posso me derramar por inteiro, que ele não vai me julgar. Ele não vai me despedir de mãos vazias. Foi o que Jesus fez com aquele homem. Jesus não o despediu de mãos vazias. Ele se levantou através da fé que ele teve, porque se ele estava deitado no chão ou sentado, eu não sei o que é, Jesus estava de pé. Ele precisou levantar e olhar para cima, na posição de rendido, e dar as mãos para o Senhor. Provavelmente ele fez isso. Provavelmente ele se rendeu a Jesus dessa forma e falou o que ele precisava. E ali ele teve a cura que ele precisava. Agora Jesus, ele é muito interessante, é o que eu mais amo também em Jesus. É que com toda a grandeza, com toda a soberania, a simplicidade dele, em olhar-nos internamente.
Jesus, ele nunca vai olhar para mim e ver aquilo que eu não tenho. Ele vai olhar para mim e vai me ver. Ele vai olhar e vai falar assim, viu a minha filha Rita? Viu a minha filha Carla? Aquela mulher, ele nunca vai falar, viu fulana de tal que estava com esse e esse defeito, o nome dela é Carla. Não. Ele vai chegar sabendo que eu tenho uma deficiência, sabendo que eu estou machucada, sabendo que às vezes eu estou aborrecida, chateada, mas ele vai chegar querendo conversar comigo e colocar no meu coração, por que eu estou chateada se é ele que cuida de mim? Por que eu estou chateada se é ele que me sonda? Se é ele que me dá o ar, porque o fôlego de vida veio dele? Se ele mesmo diz em João 4 que ele é a água viva que desceu do céu, ele é a água que ele tem, que ninguém vai quem tomar a água que ele tem não vai ter mais sede. É uma reflexão que Deus coloca no meu coração, irmãos, e eu gostaria muito que as irmãs, que a palavra chegasse até vocês como chegou a mim. E eu falo com os irmãos de coração, que quando a palavra do Senhor não fizer mais efeito em mim, quando essa palavra de julgamento, de não querer julgar, eu tenho trabalhado isso no meu coração. De imediatamente eu nunca julgo uma posição. Eu sempre vou analisar o que tem atrás daquela situação. Eu já tenho aprendido isso há mais tempo. De não olhar para a situação e de imediatamente me posicionar com algo de crítica, de olhar que a pessoa está reclamando, de olhar que a pessoa deveria ter dado uma resposta diferente, de olhar que a pessoa deveria ter dado uma volta diferente. Eu jamais, como Jesus me ensina, eu jamais devo olhar para ninguém com um olho de crítica, e sim um olho perdoador, um olho de amor. Eu tenho que amar as pessoas independente da resposta que ela me dá. Eu posso não gostar da resposta. Eu acredito que Jesus não gostou. Jesus provavelmente não gostou. Talvez se fosse eu também ia ficar assim, poxa, não precisava de me dar aquela resposta. Mas Jesus sabia que ele precisava falar. E nós precisamos respeitar isso. O desejo das pessoas falar. Hoje nós estamos no mundo de... Gente, é o que eu mais vejo, depressão e autoextermínio. Irmãos, eu trabalho no hospital. O que eu mais vejo é isso. Pessoas novas desistindo da vida. Por quê? Por que será? Às vezes a pessoa está com a saúde física boa, mas o espiritual está detonado. Porque nós não temos, nós como igreja, nós não estamos preparando espiritualmente para fazer como Jesus fez, dar a mão e vamos embora. Vamos caminhar. Não. Quando eu li essa mensagem, eu logo falei, poxa, que homem reclamão. Imediatamente, mas Jesus puxou minha orelha na hora. Não, pera lá, não é isso. Não é isso que eu te ensino. Não é isso que eu te ensino. Você não tem que julgar a posição daquilo. Se você tem uma mão que pode levantá-lo, levante. Se a sua mão não faça isso, então não ponha ela, não fale. Ore por ele, para que Deus envie alguém que possa o levantar daquela dificuldade, se você não tem condição de ir. Nós vemos mundo de... Eu acabei de falar que eu trabalho no hospital, eu já presenciei pessoas novas, inclusive uma, era colega de trabalho. Isso me marcou, porque no dia anterior eu tomei café do lado dela. E eu não percebi a tristeza que estava sobre aquela moça. Eu não percebi que ela precisava de uma ajuda. E há uns anos atrás ela já tinha tentado o autoextermínio, mas ninguém fez nada por ela. Eu mesmo fui uma, porque eu não entendi. Porque eu achava que eu não tinha amizade suficiente nela para chegar até ela e dizer que Jesus a amava. No dia seguinte, quando eu peguei serviço, 6h30,
eu me deparo com a triste situação que ela se enforcou. Vocês me entenderam? Como é sério servir a Deus? Como é sério ter um coração perdoador? Como é sério a gente não julgar quando a gente vê uma posição que talvez a gente não iria levá-la? Jesus tratou naquele homem o íntimo dele. Jesus tratou o caráter dele ali naquele momento. E quando Jesus tratou o caráter dele, imediatamente ele teve fé. Ele creu e ele levantou. Ele levantou, porque se não tivesse fé, ele não teria levantado. Ele teria ficado lá. Prova disso são as pessoas no deserto. Quando Deus falou, vai, o que eles fizeram? Ficaram com medo. Não foram. E por causa disso, ficou mais quanto tempo ali? Muito tempo. Precisamos ter fé, mas um coração voltado para Deus. E quando a gente não tem palavra e não tem amigos, que foi o caso daquele homem, Jesus estava ali. Porque mesmo sem palavras, mesmo que você não tiver o que falar, mesmo que você não tiver o que derramar para o Senhor, porque a seu íntimo está tão destroçado, você chora que Ele vai te ouvir. Ele vai te entender. E se precisar de uma pessoa física, porque eu recebi do Senhor uma amiga distante. Eu recebi do Senhor. O Senhor levantou pessoas fora. Por exemplo, eu estou aqui agora, alguém me conhece? Não, o Senhor me pôs aqui. Entendeu? Deus, Ele conhece o meu coração e conhece o coração de todas que estão aqui. O Senhor sabe o desejo. Este culto de meio-dia não é só um culto, e pastora Rita. Esse culto de meio-dia é um culto de renovo. É um culto de bênção, é um culto de pessoas que realmente sabem o que é o evangelho da cruz. Sabe para que foi chamado, que é para resgatar pessoas do inferno. Nós não estamos aqui só para ficar. É lógico que nós vamos receber. Lógico, nós estamos aqui para entregar a nossa oferta agradável a Deus. Que a nossa oferta. Glória E a naquele Deus. dia, aquele homem que estava ali, 38 anos, ele falou o que ele tinha que falar. Ele derramou o que ele tinha que derramar. E imediatamente ele se perdoou, teve fé e levantou sobre a palavra que Deus, Jesus ordenou sobre a vida dele. Deus é lindo. Jesus é maravilhoso. Quando eu vejo os caminhar de Jesus, quando a gente lê também, né, a Bíblia, a gente entende que as coisas vão acontecer com a gente de um dia por outro. Ah, eu pedi hoje, amanhã acontece. Não. Vida com Deus, existe renúncia. E aquele homem renunciou. Talvez renunciou família, amigos. Não sei o que ele renunciou ali. Mas ele teve uma renúncia, porque foi 38 anos, irmão. Não é 38 dias, segundos, não. Foi anos, é muita coisa. É muita coisa que aquele homem passou ali. Ali era um ponto de ovelhas, era um ponto que pessoas passavam ali toda hora, toda hora, toda hora. Pessoas estavam ali todo o tempo. Todo instante tinha pessoas ali. Ninguém fez nada por ele. Será que não tinha uma pessoa com uma enfermidade um pouco menor do que a dele, que poderia ajudá-lo a cair naquela água? Será que teria alguém? Às vezes, nós, como servos do Senhor, vamos ter que fazer isso. Né? Às vezes, nós, como servos do Senhor, teremos que fazer isso. Mesmo que as nossas, a bênção que eu preciso não chegou para mim, mas eu tenho como socorrer uma pessoa. Eu tenho como levantar alguém e ajudá-lo a caminhar. Por isso eu falo com os irmãos, se não tem palavra, chora aos pés do Senhor.
Jesus vai enviar socorro, como enviou para aquele homem. E se você estiver na posição de Jesus, porque hoje nós estamos, Jesus está no nosso meio, mas ele deixou um id para nós. Ele deixou um id. E esse id é sem julgamento. Esse id é com coração aberto, coração perdoador. Situações, irmãos, eu não vou concordar. Algumas coisas eu não vou aceitar. Talvez alguma coisa eu não vou gostar. Mas se eu estiver na posição de tirar aquela pessoa de uma situação, eu preciso ter esse coração para tirar. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, para que a nossa carne não fale mais alto e a gente não entenda que a dificuldade do outro é uma reclamação. Para que a gente não entenda que o problema do outro não é nada. Ele pode muito bem se virar sozinho. Não é isso que Jesus nos ensina. Se fosse assim, eu mesmo seria uma pessoa que não estaria aqui hoje. Porque se eu, uma pessoa que precisa das pessoas, sou eu. Eu preciso de todos. Eu não faço nada sozinho. Então, a gente precisa desse coração. Precisa desse coração. E se a gente está na posição daquele homem, mesmo sem palavras, Deus vai nos ouvir. Mesmo sem palavras, o Senhor vai te socorrer. Porque Deus, ele é bom, ele é eterno, e a misericórdia dele, irmãos, dura para sempre, porque ele é bom. E o Senhor, ele cuida da gente dos mínimos detalhes, né? Deus, ele sonda os nossos corações nos mínimos detalhes. Ele sabe aquilo que a gente pensa, ele sabe aquilo que a gente precisa, mas mesmo ele sabendo aquilo que eu penso e aquilo que eu preciso, porque ele sabe, eu ainda assim preciso falar. Mesmo ele sabendo que eu não tenho o que falar, que eu não estou tendo palavras, eu vou chorar e ele vai me responder. E eu quero que os irmãos adorem comigo, sem palavras. Porque se você está na posição daquele homem no tanque, mesmo que você não tiver palavras, não desista. Não desista. Muitas pessoas desistiram no meio da caminhada. Como a minha colega mesmo que eu disse para vocês, ela se foi. Para ela não tem mais jeito, mas para a gente ainda tem. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora, e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, irmãos. Nós aprendemos que tudo tem um tempo determinado. Mas entregar ao Senhor e falar sempre a verdade, aquilo que vem ao nosso coração é preciso para a gente não levar peso desnecessário, para a gente não ficar preso como aquele homem ficou. Ao dobrar os seus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento,
que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Ele te ouve nessa tarde, irmãos. Se derrama aos pés do Senhor e se levanta daquilo que te prende e caminha e não olhe para trás, como o Senhor ordenou aquele moço. Levanta-te e anda. Mas ele derramou, mesmo que ele não tivesse palavra certa, como ele falou daquele jeito, mas ele falou o que ele precisava, o que o coração dele queria falar naquele momento. Por isso eu tenho certeza que sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos. Que tem tempo para todas as coisas. Mas tempo da gente derramar aos pés do Senhor é agora. O tempo da gente entregar para o Senhor o nosso coração contrito e receber do Senhor as nossas bênçãos é agora. E eu agradeço a pastora Rita por ter confiado a mim. Amém? Amém, minha amada. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que mensagem linda, né? Que mensagem maravilhosa. Aquele paralítico, ele buscou ajuda, né, de Deus e o seu clamor foi ouvido, né? De uma forma tão especial que o Senhor Jesus concedeu, né? Disse ao anjo, não, deixa que eu vou pessoalmente. Exato. Né? E o anjo deu folga ali ao anjo e Jesus se apresentou, né, aquele paralítico e foi ao seu encontro. E o Senhor deu a ordem a ele, né, que mudou a vida daquele homem. Jesus disse-lhe, né, levanta-te, olha só, levanta-te, toma o teu leito, né, toma o teu leito e sai, e anda, levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele imediatamente ele saiu andando. Ele renunciou àquilo que o prendia. Exatamente. Quando a gente entende que quando a gente renuncia, nos liberta, a gente segue. Exatamente. Ele foi curado, né? No momento que a gente toma uma posição, né, de confiar em Deus, porque Deus ele está ali com tudo já pronto. Ele só quer a nossa atitude, ele só quer, né, a nossa posição, né? E aquele homem pegou o leito dele, pôs-se em pé a andar, né? E aquele dia era sábado como hoje, né? Então, se alguém, olha como Deus é maravilhoso, né, minha amada? Não é? Se alguém estiver aí desanimado... E a senhora achou que estava fazendo confusão. Não foi? Se alguém estiver desanimado, com algum parente enfermo, né? Saiba que Jesus, hoje é sábado,
Jesus, para ele não tem dia nem hora. Ele só quer a nossa posição. Ele só quer que a gente tenha fé. Ele só quer ver o que tem dentro do nosso coração, né? Como foi ministrado mesmo, as pessoas veem o que está por fora, mas Jesus vê o que está por dentro. O que é que tem dentro de mim, Rita? Né? Que Isso. agrada a Deus, né? Ele quer exatamente isso. Ele quer o nosso coração. Jesus o que pede é. sempre o nosso coração. Ele quer a gente com o coração livre para ele poder Exato. trabalhar. Porque se a gente Exatamente. não tiver o coração livre e não alimentar o nosso espírito, nossa alma, a nossa carne vai falar mais alto e a gente vai reclamar. Eu quero e eu digo sempre, Senhor, eu quero estar 100% o meu coração em tuas mãos. É por isso que eu digo sempre, que darei ao Senhor, Salmo 116, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu só tenho o meu coração. Então eu rasgo ele pelo avesso, não é, pastor Tarcísio? Rasgo pelo avesso, pelo revés, como se diz em italiano, entrego a ele. Senhor, tudo que eu tenho é teu. É isso mesmo. É o meu coração. É o meu Rasga pelo coração. avesso. Rasgo pelo avesso, assim, ó, ele está fechado, eu faço isso, ó, toma, Jesus, é teu, e de mais ninguém. Porque quando a gente faz isso, quando a gente se predispõe a estar só para Jesus, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, que darei ao Senhor? Eu dou meu coração. E você, Lenice, missionária, seu pastor Tarcísio, missionária Jandira, Andréa, missionária Jailta, Vanúcia, Ana Cristina, Célia, presbítera Carla. O que vocês dão ao Senhor hoje, eu dou meu coração sempre. Então, vamos fazer isso. Jesus, aqui está o meu coração, 100% teu e de mais ninguém. Amém? Muito obrigada, missionária Lenice. Obrigada pela mensagem, obrigada pelos louvores entoados. Muito obrigada, minha amada, muito obrigada, muito obrigada.